Olá, acadêmicos! É um prazer recebê-los para mais uma noite de conhecimento. Hoje estamos aqui com o professor Israel Aparecido Gonçalves, que é professor universitário nas disciplinas de Filosofia e Ciência Política no ensino médio de História e Sociologia e no SEDUP de Administração, em especial Administração da Produção. O professor Israel é mestre em ciência política na Universidade Federal de São Carlos e doutorando em sociologia econômica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele já organizou 14 livros nas áreas da educação e das ciências humanas, ministra treinamentos e cursos nas áreas de política, políticas públicas, eleições e formação de professores. Os temas de interesse do professor Israel, então, educação, novo ensino médio, política externa, sociologia econômica, história da cultura, sociologia dos livros e bens simbólicos. Então, professor, muito obrigada pela sua presença nessa noite aqui conosco. E nós vamos, então, dialogar sobre o processo ensino-aprendizagem. Professor, teu currículo é muito especial, muito rico. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu gostaria de iniciar, então, contigo com tanto conhecimento, falar um pouquinho sobre a educação e a escolarização. Podemos iniciar por esse tema, professor, por essa premissa? Sim, professora. Então, antes de começar qualquer fala, agradecer, né, você por estar articulando toda essa conversa, né, professora Lidiane? Uma pessoa muito especial também, um currículo, uma experiência, assim, grandiosa, e vai ser bem legal conversar contigo sobre educação. Espero que nossos alunos gostem, né? Mas já agradecer também toda a equipe técnica, a Sensupeg, né, por estar incentivando esse diálogo, né? A faculdade, ela é muito importante para espalhar esse conhecimento, construir esse conhecimento aos técnicos, tanto do marketing, do pessoal mais aqui na parte da internet mesmo, que vai ajudar depois, ou sempre ajuda, né? Então, todo mundo faz parte da educação. Então, todo mundo deveria ter um interesse com relação a isso, porque é isso que a gente vai ver agora, não tem pessoas graduadas que não passaram por um tipo de educação formal, né? Então, todo mundo está envolvido aqui, então todo mundo faz parte da educação e agradeço a todos, tá? A professora Daila também, que ajudou na articulação, e vamos, ao iniciar essa nossa conversa, que a professora vai me ajudar também. Eu acho que a professora também vai ter temas aí que a professora vai querer falar bastante e vai ser legal. Vai ser legal. E vocês, alunos, também vão poder participar no chat, depois por e-mail, pelas redes sociais. A gente vai estar... Vamos um aprendendo com o outro e aprendendo juntos, né? Então, educação, ela é o traço essencial de qualquer sociedade. Educação, quem dá são os pais. A minha mãe me educou, meu pai me educou. Aí, professor, eu não tive pai e mãe. Tristeza, né? Então, assim, mas a vida, né, aonde você teve nas instituições de outras famílias ou instituição do Estado, ou até por uma coisa assim horrível, né, não teve um aparato, teve um tipo de educação. Então, a educação, a gente recebe nossos alunos da escola com uma educação advinda de algum outro lugar, de uma família. A gente chama isso, né, de uma socialização primária. O que é escolarização? Escolarização, ele é um momento formal ao qual o Estado, né, seja ele a rede privada ou a rede pública, vai construir ou vai, dependendo de uma perspectiva, né, fornecer ou criar ou dar um conhecimento que é um conhecimento discutido por nossos pares, educadores, que acredita que aquilo vai dar uma função social. Por quê? Porque a escola representa o Estado. A escolarização no Brasil, e professora, me ajuda, da pré-escola ao ensino médio obrigatório. Eu estava fazendo meus cálculos, mexendo aqui, né? Eu já tinha feito isso, mas eu sempre refaço, porque é bom sempre lembrar disso. Olha, se eu não me engano, da pré-escola o ensino médio dá 15 anos de estudos, calendário. Então, eu coloquei lá, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, tem a pré-escola, dá uns 15 anos. Só que não dá 15 anos na escola formal. Eu estou falando do calendário, mas não dá 15 anos fechado, porque o ano, se eu não me engano, 365 dias,
e o ano letivo geralmente é 200, não é? Às vezes tem algum problema, às vezes tem que mudar às vezes a escola ficou muito sem luz, encheu, né, ali no Rio Grande do Sul, vai ter que mudar o calendário, mas é 200 anos. Então, de 365 dias, nós, na escolarização formal, que é isso que nós vamos discutir aqui, vamos estar com nossos alunos e com nossos colegas por 200 dias, né? Então, o aluno passou todo esse ano, está passando todo esse ano com os pais e aprendendo uma educação ali, o respeito e tal. E olha só, professor, desses 200 dias, perdão, né, desses 15 anos e cada ano com 200 dias letivos, o aluno pode faltar, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, 25%? Isso, ele é Né? obrigado a 75% de frequência. Isso. Então, significa que 200 dias letivos, no exagero, ele pode faltar 50. Então, ele vai para a escola, né, no mínimo 150 dias. Ou seja, menos da metade de um ano, né? Se a gente vê assim no caso extremo, né? No caso real, ideal, ele teria que os 200, né? Que é o que geralmente acontece, 180 e tal. Por que eu estou dizendo tudo isso, né? Fora, né, que a gente poderia dizer assim, ó, o aluno, que já aconteceu e acontece muito, o aluno ele está numa idade escolar diferenciada, então ele vai fazer a EJA, né, Educação de Jovens e Adultos. Então, que reduz mais ainda esse tempo, de 15 vai às vezes para 10, 13, 12, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque na escolarização, o nosso tempo, professora, é muito curto. Nós não vamos estar 15 anos com um aluno. Nós vamos estar 4 horas por dia, às vezes 5, dependendo da escola, tempo integral e tal. Mas esse aluno pode faltar, a gente pode faltar por algum tipo também. Então o que eu quero dizer? Na escolarização, o planejamento não é uma característica, é o fundamento. Então, por quê? Porque a gente está fazendo uma formação muito rápida, né? Se a gente vê outros países do mundo, o tempo de duração escolar é maior, no sentido também de dias letivos e horas de forma eletiva são maiores. Então, no Brasil, se a gente não tiver a concepção, você, professora que está aí se preparando para entrar no mercado de trabalho, preparando, né, se formando, ou está entrando agora, saiba que se você não tiver um bom planejamento, não tiver noção de que tem um período muito curto para ensinar, o teu processo de ensino-aprendizagem, que é o nosso tema aqui, na escolarização, ele vai ser quebrado. Eu vou dar só um exemplo. Se você, isso aconteceu agora com o novo ensino médio, se a gente não preparar desde o início, e foi meu caso, eu não consegui preparar minhas aulas desde o início, porque eu peguei uma disciplina nova, todo mundo pegou as eletivas, as trilhas de aprofundamento no ensino médio, então tinha lá o portfólio, mas até tu entender aquilo, já começar, porque a maioria não é concursado, não teve todo um diálogo com a escola, com o processo, então tu começou a dar aula, não preparou, tu vai preparar, passou um mês rapidinho, ou seja, passou um mês, já passou aí duas, 4, 6, 8 aulas, às vezes, e tu ainda não, né? Então, é por isso que é muito importante na pedagogia, e eu falo para todo um público, mas em especial para a pedagogia. Você que é supervisora, né? Tem que estudar muito, né? As novas diretrizes LDB para dar um suporte para o teu professor também, que às vezes ele está desamparado nessa parte. Beleza? Então, escolarização... Professor, e desculpa até te cortar, né? Mas assim, o quanto é importante ter esse bom planejamento, porque muitos de nós, professores, às vezes a gente se prepara somente para o ensino e a gente esquece da importância da aprendizagem, né? Então, assim, um professor ele só consegue ensinar quando aquele aluno realmente aprendeu. Né? Então, tem que pensar sempre nessa ação, reflexão do planejamento. Ele está realmente muito bem feito para que esse nosso aluno atinja, né, o principal, que é a aprendizagem. Né? Sim. Então, é muito importante a gente lembrar isso, né? Quando nós estamos ali fazendo o planejamento das nossas aulas, pensar nesse sentido, né? Eu estou preparando a minha aula, estou pensando em metodologias ativas, mas às vezes eu tenho lá 30, 40 alunos dentro da sala, cada um aprende de uma forma, e eu, como professora, eu preciso fazer com que o meu aluno aprenda, né? Então, refletir sobre esse planejamento, né? Certíssimo, e a professora nunca vai interromper, só chama o meu nome aí que já insere a fala, porque vai contribuir muito, porque a tua experiência é rica, e ela é rica e diferente da minha, então acho que a gente une as experiências. Então, só entender que o professor tem que ter essa noção,
que eu não tive, professora. Eu entrei, assim, a gente é formado, desformado lá na graduação, tu vai dar aula. Quanto tempo dura o teu aluno? Quanto tempo tu dura em sala de aula? Né? Essa questão do tempo, para mim, é muito importante hoje, né? Então, planejar certinho. Um outro ponto importante que vai ao encontro dessa ideia de escolarização é saber que tu está na escolarização, então tu não está onde? No que nós chamamos de doxa, ou senso comum. O que é o senso comum? Eu fiz aqui minha colinha, né, meu roteirinho, ó, tá aqui uns roteiros que eu fui escrevendo, para a gente ir marcando, porque isso é um planejamento também, né? Então, não é uma conversa à toa, né? É uma conversa focada no ensino-aprendizagem. E eu coloquei aqui alguns pontos para vocês terem uma ideia. A TV é senso comum, jornal é senso comum, a internet. Então, você que está assistindo, às vezes, uma aula de um professor, está na internet, tu está fazendo o quê? Tu está lá, sei lá, numa rede social, não vou citar nenhum nome, mas são várias. Tu está deixando de escutar um professor no processo de escolarização, que ele está fazendo ciência, todo professor, então, faz ciência, está optando por ler coisas do senso comum. Então, você está em dois mundos diferentes. E o professor tem que entender que ele faz ciência. O que é ciência? Ciência tem alguns pressupostos. Ó, eu coloquei aqui só para a gente ter pontos teóricos. Então, todo professor tem que ter uma teoria educacional, fora a sua educação. Por exemplo, eu sou graduado em História, então tem as teorias da História e tem as teorias da educação que falam sobre ensino e aprendizagens dentro da História, né? Tanto é que pode fazer faculdade de História, depois fazer licenciatura, bacharelado, licenciatura em História, que são duas teorias que... Então, é bom, se tu não tem teoria... Ah, professor, não tenho teoria. Na verdade, tu vai ter. Aí a gente vai discutir isso. Tu vai fazer vai ser só apenas um cara que vai reproduzir, um professor que vai reproduzir. Depois tu tem que ter metodologia, métodos e técnicas. Então, o que diferencia você, professora, e você que está me ouvindo como estudante ou futuro profissional, é que você vai ter uma teoria, uma metodologia, vai ter uma técnica para ensinar e aprender, de ensino e aprendizagem. E tu vai aferir isso, né? Que são as avaliações. O senso comum não te pede isso. No período pandêmico, mais forte, eu lembro que teve pessoas que não tinham muita noção sobre educação, falavam assim, mas eu vi muita gente no shopping, por que as escolas estão fechadas? Aí eu, às vezes até, quando podia ter uma oportunidade para ter um bom diálogo, eu falava, olha, mas no shopping tem processo de ensino-aprendizagem, tem processo avaliativo, ou lá é um lugar de compra, né? Então não dá de comparar educação, escolarização, com um shopping, com uma academia, com uma praça, porque são funções diferentes, né? Então, para um processo avaliativo, dentro de um planejamento, ele tem todas umas etapas para você aferir aquele conhecimento, se ele adquiriu ou não, que é circunscrito àquele momento, né? Às vezes um aluno vai bem numa prova hoje, mas amanhã ele vai mal, né? Depende do professor, depende se choveu, depende da casa. Então, não dá de comparar a sala de aula, seja ela virtual ou ali no campo da realidade mesmo, nas paredes cruas e concreto, com algum outro lugar. Então, o professor faz ciência, tá? E o professor faz ciência, por quê? Porque ele também, no processo de escolarização, ele representa o Estado. Então, por isso que ele tem a questão da lei, tem a questão da ordem, tem a questão da disciplina, tem a questão das regras e das métricas, né? Porque se você... Esse é um problema, né? O PISA, o INDEB, os supervisores escolares, é uma responsabilidade também deles, de toda a escola, mas passar assim, por exemplo, eu estou em escolas várias, já tive, mas nunca fui feito assim, olha, a gente está no INDEB assim, a gente tem que ir para tal lugar. Se tu não sabe como tu tá e para onde você vai, qualquer coisa serve, né? Então, assim, tem que ter uma noção, como é que está a tua escola dentro desse cenário, porque tu representa o Estado. E mais, nesse processo de ensino e aprendizagem, a escola não é só o ensino-aprendizagem. Tem lá as questões de violência, então o professor tem que estar atento, as questões psicológicas, o professor tem que estar atento. Nós não somos da segurança pública, ou seja, se a gente vê um aluno que foi vítima de algum tipo de violência, a gente tem que saber denunciar, saber os canais, fazer essas discussões em sala de aula. Então tem a questão, por exemplo, cognitiva, tu vê que um aluno não tem um laudo de um psicólogo, mas tu vê que ele tem grandes déficits, tu tem que alertar isso também, é parte da escolarização, isso está na lei, isso está na LDB, isso está nas regras do jogo. Então, veja que cabe a nós, professores, uma responsabilidade gigantesca que ultrapassa o ensino-aprendizagem, que é o foco daqui, mas tu tem que ficar atento. Então, essa significância, se a gente não incorporar ela no nosso dia a dia, a gente acaba não nos valorizando também.
essa importância de representar o Estado. Então, eu não sou pai do aluno, não sou mãe do aluno, não sou nem o tio do aluno. Me chamam de tio falando, sou professor, né? Se quiser chamar de tia, tio, chama outras pessoas. Eu sou professor. E porque professor cabe algumas responsabilidades. E mais, como professor, e eu já reforço, eu sou cientista. E como cientista, eu trabalho com a busca da verdade. E essa busca da verdade é por meio de fatos. Tanto é que eu elaborei aqui, né? Eu falei para a professora, ó, vou trabalhar com a Elisama Santos, que é educação não violenta. Vou trabalhar um pouco com Paulo Freire, pedagogia do oprimido. Vou trabalhar com o Yves Delà, tá? Ele que fala sobre teorias psicológicas em discussão. Ou seja, eu tenho um referencial teórico que vocês podem divergir, concordar, mas tem uma base teórica. E a partir daí que a gente começa a fazer ciência, porque cada base teórica vai trazer metodologias e a gente tem que adaptar e tem que pensar e refletir sobre essa prática. Se o professor vai lá, lê um conteúdo e vai dar aula sem pensar nisso, ele está fazendo muita coisa, mas acredito que ele não está fazendo o processo de escolarização, de educação, tá? Então, essa é uma grande diferença, né, entre nós, né, e as pessoas que vão fazer cursos livres. Eu tenho o dom da fala, vai lá e faz uma fala. Só que esse dom da fala e essa verbalização não significa processo de ensino-aprendizagem, porque o ensino-aprendizagem ele tem um cuidado, porque tem que aferir o que é o ensinar, né? E a professora reforçou. E será que o aluno não aprendeu? Porque se ele não aprendeu, será que eu tenho que mudar o ensinar ou tenho que mudar a forma que esse aluno está vendo a vida e o conteúdo? Então, tem uma relação. Veja que a professora falou bem no início da fala, não falou ensino e aprendizagem, falou ensino-aprendizagem, com hífen. Ou seja, é uma junção de duas formas de se fazer na prática, certo? E essa, por exemplo, só rapidamente, eu fiz uma pergunta para os alunos, oriundo de uma pesquisa do Ministério da Tecnologia, da Cultura, se eu não me engano. Eu tenho uns dados que dizia mais ou menos assim, ó, na população, vocês acham que o cientista é importante para a sociedade? Sim, bateu 88%. Agora, cite um cientista. Tá? Isso foi para uns 20%. Cite uma instituição que faz ciência. Assim, foi um absurdo, 10%. Assim, tipo, caiu. Então, o cientista é importante, mas quem é e onde ele está, ninguém sabe. E o professor é um cientista. Eu dou aula de história, eu sou cientista. A professora, a pedagogia é uma ciência, tá? O que não seria ciência? Provavelmente a arte e a filosofia, porque elas são epistemologia, elas são a criatividade, elas estão para criticar e desfazer. Mas quando eu ensino ciência, quando eu ensino arte, eu ensino por meio de uma metodologia científica. Não sei, é uma diferença muito sutil. Eu dou aula de filosofia. A filosofia em si não é ciência. Ela é uma epistemologia, uma ontologia. Mas ao aplicar a filosofia aos meus alunos, eu aplico por métodos científicos, porque eu tenho que aferir o conhecimento adquirido deles ou não, para ter a recuperação paralela ou não. Então, se a gente não tem noção que nós somos cientistas e fazemos ciência, e a ciência não se coaduna com senso comum, com a pseudociência, com fontes duvidosas, nós temos aí toda a discussão sobre ensino-aprendizagem manchada, né? Então, a gente tem que ter essa diretriz, essa premissa de que a gente está em busca de construir um conhecimento e aferir esse conhecimento adquirido para o nosso aluno, prof. Muito boa sua fala, e eu sempre falo sobre isso, né? A importância do professor ser um pesquisador, ser um cientista, ser esse curioso, né? Buscar realmente autores que corroborem com a sua prática, que vá realmente, né, na construção desse conhecimento. E cada vez mais nós precisamos formar professores, né, com esse quesito para que nós possamos realmente ter uma educação principalmente a básica, né, professor? Porque eu sempre digo assim, se a gente tiver uma boa educação infantil, dali para frente tudo vai dar certo, tudo vai ser melhor, né? Porque se a base está bem feita, tudo vai acontecendo naturalmente. Prof, e você falou bastante, né, sobre alguns autores, mas assim, nós aqui principalmente da pedagogia, a gente tem um interesse assim bastante grande pelo Piaget, pelo construtivismo. E aí, nós poderíamos, será que assim começar? Você já falou bastante, né? Falou sobre as premissas, falou sobre o senso comum, a ciência, o professor e o Estado, o professor é um cientista.
Mas a gente gostaria de te ouvir falar um pouquinho sobre o Piaget e o construtivismo. Como ocorre o nascimento da inteligência na criança? Você poderia Olha, discorrer um pouquinho sobre essa fala? deixa eu ver aqui, eu não sei se vai dar de ver direito, ó. Esse aqui é um livro do... Opa, agora vai. Aqui, ó. Agora sim, Jean Piaget, o Que é nascimento da é um livro inteligência. muito básico, né? O Nascimento da Inteligência na Criança. Uhum, Porque um grande problema nosso, de professor, é que nós falamos assim, ó, nós somos, a maioria fala, eu sou um professor conteudista, eu gosto de dar conteúdo. Acho que isso é legal também. Outra coisa, assim, a gente coloca, e a professora deve ver muito isso nos planos de ensino, até da faculdade, né? A professora é coordenadora de curso, minha aula será expositiva. Isso não está errado. Mas a gente tem que dialogar, será que a exposição ensina? Faz a criança, faz a inteligência da criança gerar conhecimento? Essa é uma dúvida da psicopedagogia, né, e da psicologia educacional, né? Então, Piaget, né, um grande pensador, morreu, se eu não me engano, na década de 80, escreveu muitos livros, né? Então, Piaget, ele é excelente, ele até digo que se a gente dar uma olhada, assim, de certa maneira virou moda novamente, agora em 2023, com metodologia ativa e tal. Então, ele vai falar o seguinte, olha, a criança, ela tem várias... Isso é muito interessante, porque assim, ó, e isso é uma discussão, assim, ser criança não significa ter infância, né? A infância é um processo e criança é outra. Então, como tu vai pegar muitas crianças que não tiveram infância. Então, isso tudo vai ter uma formação cognitiva para esse ser humano diferente. Então, ser a criança, né? Ele vai falar, tem a fase promotora, sensorial, tudo. Mas essas questões do Piaget, ela é importante para quê? Para entender que o teu conteúdo tem que se adequar à fase da criança. Então, essa é a primeira coisa. Eu sou um professor que dá aula para quinta, sexta, sétima, oitava, nono, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino médio, graduação, pós-graduação. Então, uma coisa é ensinar sobre o Egito, que tu vai ensinar lá para a quinta série, diferente do Egito que tu vai ensinar, se eu não me engano, para o primeiro ano do ensino médio, ou quando você vai dar exemplos lá na faculdade sobre algum tipo de situação no Egito, já são cognitivos diferentes. Então, a inteligência humana somente se desenvolve. Olha só o que o Piaget está falando. Eu estou aqui nessa obra que eu citei para vocês sobre teorias psicogenéticas em discussão, né, do Yves Delattre, que ele fala o seguinte: ó, a inteligência, para o Piaget, a inteligência humana somente se desenvolve no indivíduo em funções de interações sociais que são, em geral, demasiadamente negligenciadas. O que ele quer dizer com isso? O Piaget, de forma, às vezes, até por causa do senso comum, ou às vezes até por umas discussões muito rasas, fala assim, o Piaget não se preocupa com o social. Quem se preocupa com o social é o Vygotsky. Tá, eu acho que a gente não tem que tomar cuidado com isso. Isso é um certo preconceito. Ele está preocupado com o social. Tanto é que ele fala aqui, ó, interações sociais. Então, como é que a inteligência vai se desenvolver nas pessoas? Tendo em vista que tem as fases da criança, né, pré-adolescente, adolescente e adulto. Um dos requisitos é a interação social. Então, ou seja, nossos alunos, ao nós ensinarmos eles qualquer coisa, a gente tem que perceber que numa aula expositiva, se eu só falar com eles, e eles não interagirem comigo nesse diálogo que a gente está fazendo, professora, há uma tendência de eles não aprenderem. Então, como que é que a criança aprende? Ela aprende não só, mas também pela interação. Tanto é, você pegar uma criança, agora eu vou falar uma coisa talvez parece uma coisa muito fria. A minha filha tem 3 anos, né? E eu observo isso, não é uma experiência, coitada, não estou falando experiência com a minha filha, mas eu observo ela que ela vai aprendendo com as coleguinhas, com as amigas, pega boneca, pega isso, então ela vai olhando, vai observando, diferente dela brincar sozinha. Então, a interação gera novos conhecimentos, porque tem dois conceitos basilares ali, né? A assimilação e a acomodação para o Piaget. Né? Então, ela vai assimilando, ela vai... o Platão já falava isso, né? No mimetismo. Nós adultos também
né? Eu vou olhando a prática da professora e falo, pô, que legal essa professora. Então, eu vou copiando coisas que eu acho interessante, né? E, às vezes, a gente passa a vida... E é incrível que pareça, professora, quem não tem teoria, passou toda a sua atividade profissional só copiando. Ele não conseguiu formular, ou trabalhar, ou imbricar teorias e criar seu próprio modo. Então, ele foi imitando. Isso, infelizmente ou felizmente, é a realidade. Então, o Piaget está preocupado com isso. Como que a criança adquire conhecimento? E nós, professores, muitas vezes não estamos preocupados com isso. Estamos preocupados. Será que a gente deu conta do conteúdo? Será que a gente fez todo... Ah, são 10 itens de planejamento. Eu cumpri os 10. Uhul, viva! Mas o que a criança, o adolescente, o adulto aprendeu com isso? Então, uma das nossas conversas é entender isso. Como o construtivismo, partindo de Piaget, mas partindo de, não finalizando nele, né? Ele é a base, porque, por exemplo, eu acho que a professora trabalha com criança, né, pré-escola, né, ou já trabalhou, eu não trabalho. Então, assim, o Piaget está muito voltado para eles. Eu estou voltado para o mundo, talvez adulto ou adolescente. Então, eu tenho que adaptar. Se eu pegar o Piaget e ler e querer adaptar, meus alunos falam, professor, tu está dando coisa técnica muito para a criança, e será a verdadeira crítica deles. Então, eu estou adaptando, certo? Então, a inteligência para a criança, ela vem do mimetismo, vem da assimilação, ela vai assimilando, né, as coisas, né? O Piaget, ele não fala assim que está tirando esse Platão, mas o Platão já falava isso, né? Então, vai aprendendo. E como é que ela passa da assimilação para a acomodação? Ou seja, como é que ela vai gerar um conhecimento novo? Um dos itens que a gente pode já dizer aqui, adiantar, é a interação. Então, por exemplo, você está na sala de aula, faça trabalhos em grupos. Eu vou dar um exemplo bem simples. Não existe sala construtivista, um aluno atrás do outro. Se tu tiver uma sala, um aluno atrás do outro, pode ser muita coisa, mas visualmente tu não é construtivista. O construtivismo ou trabalha por célula ou em U, por exemplo, né? Ah, professor, mas eu tenho 40 alunos na tua sala de aula, então tu tem que adaptar, porque a parte prática da interação já fica difícil. E é mais complexo ainda, porque aí tu tem que pensar bem antes como que tu vai fazer. E aí depois eu ajudo aqui em alguns exemplos, tá, prof? Mas assim, respondendo aí a questão nessa diálogo, se a pessoa quiser acrescentar algo, aproveite. Não, eu achei até interessante, porque aquilo que eu falei no início, né? Nós, professores, às vezes nos preocupamos muito com a questão conteúdo vem ser, né? Tudo aquilo que está lá no currículo para o ano todo, e a gente não se preocupa, às vezes, da questão do outro lado, né? Do aprender ali da criança. Então, é isso que é importante, né? A gente está voltado para essa questão mesmo. Ah, eu estou trabalhando com aula expositiva dialogada, tá? Mas o que o meu aluno está aprendendo? Será que ele está aprendendo? Né? Sempre buscando essa reflexão. E, prof, eu gostaria que você falasse, já que você, né, tem bastante conhecimento, né, doutorando aí na área da educação, e o que é, então, um ser social? Isso. Por Piaget, né, o ser social é todo aquele indivíduo que está na sociedade e está no processo de escolarização também, buscando o quê? Né, algum tipo de informação. Então, a criança, muitas vezes, ela não sabe disso, ela não tem noção da escola. Então, esse ser social, ele vai sendo, entre aspas, modelado como? Primeiro, pela linguagem, né? Ela vai aprendendo a falar, articular as palavras. Só que ainda ela está uma certa anomia. Por quê? Porque esse ser social, ele está envolto em uma outra coisa que o Piaget não fala, professora, mas eu vou citar aqui, talvez isso gere confusões de conceito, mas é importante. Nessa anomia, tem uma coisa chamada adultocentrismo, né? Ou seja, o adulto... E a gente tem uma visão muito... A gente até fala assim, mas esse aluno não aprendeu, porque na minha época... Cara, a tua época é a tua época. Hoje é época diferente, né? Então, o adulto quer sempre impor coisas às crianças, ou aos adolescentes, ou até a outros adultos. Então, essa criança, ela é um ser social, mas ela vive das regras, né? E muitas vezes essas regras aplicadas por um adulto. Posteriormente, o adolescente ele começa a criar palavras, ele consegue trocar palavras. Então, esse ser social é um ser que já tem uma certa heteronomia, ou seja, ele já tem consciência das... Por exemplo, sinal, hora de entrar, hora de sair, hora de brincar, hora de guardar o brinquedo, hora de almoçar.
E ele consegue até biologicamente se controlar. Olha, melhor eu ir no banheiro de manhã, porque na escola eu não vou conseguir, o professor não vai deixar. Então, ele vai até se aperfeiçoando biologicamente. Então, o ser social, veja, é um ser que tem consciência, ele constrói consciência. Mas o que é esse ser social adulto? O que é ser adulto, se a gente pensar o Piaget, né? Que é ter autonomia. É do ponto de vista que a gente está discutindo aqui, ou conversando, né? Eu acho que até um termo mais sutil, assim, mais bonito, né? Que é o seguinte, ó, eu falo, a professora me ouve, interrompe, faz um contraponto. Então, o mundo adulto, cognitivamente, é o que eu chamo de usar preposições. Até fui atrás, né? E coloquei aqui, ó, para a gente relembrar as preposições que eu não lembrava de todas, ó. A, ante, após, até, com, contra, desde, ó. Professora, tá legal. Desde, né? Professora, já pensou isso? Entre aquilo, né? Ou entre uma preposição. Olha, perante isso, professora, eu penso aquilo. Tá vendo? Estou usando preposições. Ou usar a palavra também ou mas. Significa o quê? Um ser social consciente com autonomia, ele tem uma autonomia do ponto de vista cognitivo, que ele consegue entender o pensamento do outro, ou seja, esse símbolo que são as linguagens, e contrapor ou não a este pensamento. Então, é por isso que tem que tomar cuidado que a criança ela não consegue fazer isso. Eu vou dar um exemplo, né? Se eu pedir para minha filha, vamos brincar de pular. Se eu não direcionar, é capaz dela pular a mesa ao chão e se quebrar, tadinha, porque ela não tem noção. Ela entendeu um comando, pular. E criança pula, né? Meu Deus do céu. E gosta de pular. Então, agora, se ele é um pré-adolescente, ele vai olha, eu não posso pular desse lugar que é muito alto, né? Se for um adulto, ele vai perguntar por que eu tenho que pular? Entendeu? Então, essas fases do conhecimento cognitivo, da construção, vem com a fase da escolarização também. Então, a escola também é pensada do ponto de vista cognitivo desse ser social. Se tu não tiver ideia disso, tu reproduz aula. As minhas aulas estão prontas. Eu tenho 24 aulas de sociologia, 28, se não me engano, 32 de história, mas a forma de aplicar tem que ser diferente, tá? E isso em contexto... Porque é assim, professora, me corrija se eu estiver muito errado. Porque a gente está falando de fases, de etapas fechadas. Só que, na realidade, elas não são fechadas. Tu vai encontrar alunos lá no ensino médio que eles têm fatores cognitivos relacionados a uma fase promotora ainda quase, né? Por causa da família, por causa da sua timidez, da sua individualidade. Então, não necessariamente o aluno do primeiro ano do ensino médio ele está cognitivamente no primeiro ano do ensino médio. Tá? Por 1000 questões, ele está lá. Então, isso é um fator que cada professor tem que observar em cada aluno. E talvez a dificuldade de Piaget para o Vygotsky é que, para o Piaget, o olhar do professor é individual. Né? Cada indivíduo está numa fase cognitiva. Meu doutorado eu estou fazendo com 40 e poucos anos. 40 e poucos, né? Agora, eu estou numa fase cognitiva. Agora, tem gente que tem fases cognitivas anteriores ou posteriores, né? Tem gente que desperta para o conhecimento com 60 anos, ótimo. Não é um preconceito, é só uma observação de que quando aquela pessoa conseguiu adquirir uma consciência cognitiva para algum tipo de estímulo. Olha só a palavra, estímulo para um conhecimento, que é uma questão importante, né? Esse homem social, então, ele vive do quê? De símbolos, signos, de proposições válidas, reconhecidas, né? Quando eu falo, vocês entendem, se eu estivesse falando em inglês, talvez uma minoria iria entender, ou em francês, então a gente compartilha signos, e nós temos que ensinar esses signos aos nossos alunos, né? E de reciprocidade de pensamento, tá? Então, essas são as grandes fases, sistema simbólico, tanto é que as crianças falam assim, essa aqui é azul, tá? Azul! Então, que cor que é essa? Então, tu vai ensinando signos para elas. Que cor que é essa aqui? Essa aqui é o Vygotsky. É vermelho. Eu nem sei se é um vermelho. Eu tenho problema com cores. Essa parte de signos eu não peguei direito. Tem gente que fala azul marinho, azul oceano. Eu não sei nem o que é um azul oceano. Eu acho que eu não passei nessa fase na escola. Mas, cores, né? Palavras. Então, quanto mais vocabulário tu tiver, tu tá numa fase cognitiva. E tu entender que tu pode intermediar esses signos por meio das tuas palavras dentro de uma empatia, você está entrando no mundo adulto.
só um parênteses, vai para o trânsito para você ver que guerra que é, que selvageria. Ali, aquela selvageria não é uma autonomia. Ainda a gente está preso ainda a convicções, crenças, ao desrespeito. Então, não necessariamente um adulto que se comporta na sala de aula de forma recíproca, ele reproduz isso. Então, isso é uma problemática. A Elisama Santos pergunta, quando o teu aluno deixa as tuas aulas para sempre, qual é a habilidade que tu quer deixar com ele? Qual a habilidade que tu construiu com ele? Se tu não fizer essa pergunta, tu vai, às vezes, dar habilidades que não almejam a empatia, a sociabilidade, né? Então, às vezes, é aquela habilidade só de aprender um conteúdo específico. Tá? Então, a gente deve ser conteudista? Pode, mas não é o conteúdo que leva a minha aula à perfeição ou uma boa aula. São as habilidades pelas quais os nossos alunos vão conviver. Quais são essas habilidades? É isso que tu tem que pensar. Prof, e Eu aí parei um pouco você... até para tomar uma aguinha, prof. Certo, e aí você estava falando do Piaget, né? Você falou sobre a questão da anomia, heteronomia, autonomia. E aí, como a nossa pauta aqui é bem extensa, né? E eu até estava pensando, quem sabe num outro momento a gente possa vir dialogar novamente, né? Mas eu não poderia deixar de te perguntar também sobre o Paulo Freire, porque ele fala Ah, claro. muito sobre autonomia. Então, o que é a educação para Paulo Freire? Prof do céu, é verdade. Olha, o tempo urge. Então, incrível que pareça, o Paulo Freire, do ponto de vista da autonomia, do Piaget, do construtivismo, ele tem uma sacada concomitante. O Paulo Freire, eu não lembro, eu sei que porque o livro mais famoso dele, A Pedagogia do Oprimido, é da década de 70. Eu não sei se ele é antes do Piaget ou depois. Eu teria que fazer estudar. Mas a educação para o Paulo Freire, indiferentemente do senso comum, ele está pensando o seguinte, ele tem me ajude que você talvez até conheça mais obras, ele tem 20 livros, eu li 4 livros do Paulo Freire, se eu li todos 4, assim, ler uma coisa, entender, também não sei se eu entendi todos, né, a gente está num diálogo aqui, mas eu aplico isso do Paulo Freire, que é o seguinte, a educação para ele serve para liberdade, é uma educação libertária, que eu penso, talvez isso é uma discussão, talvez não seja consenso, os críticos que critiquem, que é o seguinte, o que ele está pensando de liberdade se apresenta muito com a ideia de autonomia de Piaget, certo? Mas a questão é que os dois estão pensando o final, conjunto, mas o início e o meio são diferentes, porque a experiência freiriana é de alfabetização para adultos, o Piaget está pensando lá do 0 aos 2, pré-motora, motor, sensorial. Então, o Paulo Freire ele está com outro público, que aí não dá de fazer uma comparação assim, né, muito imbricada, porque são objetivos diferentes. Mas o Paulo Freire, então, é uma educação assim, né, resumindo, é uma educação problematizadora, ou seja, o professor ele tem que partir com os seus alunos, aí pensando no mundo mais jovem para adulto, do geral para o particular. Porque o que ele vai fazer? Ele vai falar que o que predomina, lembra que eu falei no início? Olha, o que predomina? O professor não tem teoria, ele só está dando aula. Isso nós vamos chamar, no geral, de educação bancária. O Paulo Freire está falando, educação bancária é o professor que vai reproduzir texto ou ele vai falar com os alunos sem contextualizar. Às vezes na matemática, na história. E isso ele vai falar que é um problema, porque o aluno ele não adquire conhecimento assim. Porque ele vai trazer alguns autores ali na obra, ele vai falar o seguinte, como que o aluno adquire conhecimento? Primeiro, problematizando, então tu vai fazer uma visão geral, mas focar também no local. Então, é aí que é o exemplo lá do cara, o marceneiro, faz telhado. Tá, tu faz telhado, as casas têm telhado, porque que existe casa no mundo e tal, mas você faz casa como? Eu faço casa, eu tenho que ter uma telha. Então vamos falar, o que é o T, né, de telha? O E. Então ele começa a alfabetizar pela realidade do aluno. Por quê? Porque aí é uma coincidência com o Piaget, que eu já explico já. A educação para o Paulo Freire é problematizadora, mas com sentido ao discente, né? Então, para os alunos, isso é muito... Eu dou aula de filosofia. Professor, a gente adora a sua aula,
Mas o que isso tem a ver com a nossa vida, né? Então, se você não conseguir trazer aquele conteúdo, e às vezes é muito difícil mesmo, na filosofia às vezes é isso, eu dou aula de filosofia para administração, ainda vai, eu dou aula de filosofia para ciência contábeis, para a graduação, e para eles ter essa visão assim, da importância de filosofia como um valor moral, como uma reflexão para autoconhecimento, é muito difícil, ou para questões éticas com relação à profissão. Então, você tem que adequar. Então, Paulo Freire está pensando num guarda-chuva muito grande, olha, como eu vou ensinar o meu aluno a ter sentido naquilo que ele está aprendendo, focando nas questões, nos problemas locais da realidade daquele aluno. Então, o professor, e eu já faço isso muito, eu dou aula na escola particular e na escola pública. O mesmo tema são exemplos diferentes, porque são realidades diferentes e faz sentido diferente. Então, Paulo Freire, no geral, a educação é focada na problematização dos agentes da educação, voltada para uma prática de liberdade. E essa prática de liberdade tem a ver com o quê? Com a relação da consciência desse aluno. Tomem cuidado que, quando a gente pensa na conscientização paulo-freiriana, ele mesmo fala, até eu marquei aqui na obra, deixa eu pegar aqui, ó, na página 87, ele fala, ó, nosso papel não é falar ao povo sobre a nossa visão do mundo, ou tentar impô-la a ele, aos alunos, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa experiência. Então, o Paulo Freire, diferente também do Piaget, que às vezes é muito criticado por só pensar no cognitivo e não pensar no social, que eu acho que isso é um erro analítico, também o Paulo Freire é muito criticado, por mas ele está pensando nessa educação libertária que o professor tem que ensinar a liberdade e é isso que... Não, a liberdade, Paulo Freire, é a autonomia do sujeito. É a crítica que ele vai ter ao mundo. Por exemplo, todo governo deve ser criticado para melhorar. Todo professor tem que fazer a autocrítica. Então, é essa ideia que ele está pensando. Olha, o Paulo Freire está falando, como que esse aluno vai autocriticar o mundo? Como é que ele vai pensar as relações de poder, as relações sociais, as questões morais? Então, o professor vai experimentar, né, com o aluno a sua experiência, o aluno vai trazer a sua, o professor vai fazer uma metodologia no qual encaixe as problemáticas. Por exemplo, eu dou aula no Jardim Paraíso, uma cidade, é uma região mais periférica, que sofre muito preconceito, né, para questões geográficas, para questões de violência, que às vezes não é tão real assim, mas parece ser real. Então, lá são exemplos de um tipo. Agora eu dou aula mais para o centro da cidade. São outras questões que envolvem, né, as questões econômicas, sociais, geográficas. Então, se o professor não tiver a sutileza de entender isso, tu não liberta o teu aluno no sentido de um senso crítico, tá? Então, é nessa perspectiva que Paulo Freire pensa a educação, professora. Sim, é trabalhar a realidade do aluno, né? Cada local tem a sua realidade, né? E trabalhar, então, nós temos tudo aquilo no nosso currículo para dar conta. Na hora do nosso planejamento, fazer esse planejamento olhando para a realidade de cada estudante, né? E poder, então, trabalhar a realidade daquele bairro, daquele local específico, para que o aluno, né? Tenha vontade de pesquisar sobre aquilo para que aquela aprendizagem realmente faça sentido na vida dele, né? E, professor, você está falando, então, do Paulo Freire e a educação bancária, então, que ela é tão criticada, né, nos dias atuais. Hoje a gente fala muito sobre o construtivismo, e o Paulo Freire faz uma crítica à educação bancária. Você poderia discorrer um pouquinho sobre isso? Sim, que a educação bancária, uma das coisas que o Paulo Freire fala, que ela é muito fria e sistemática. Então, o professor, eu vou dar um exemplo prático, né, que geralmente, slide. O professor vai lá, prepara o slide, lê o slide, fala, galera, tudo certo, beleza, então vamos para o próximo slide. Então, a educação bancária, no sentido assim mais simples que a gente possa dar, ela é apenas reprodução de conteúdo e cobra do aluno aquela reprodução. Eu ensinei que a capital do Brasil é Brasília, então o aluno tem que colocar que é Brasília quando tiver essa pergunta, ou lá na múltipla escolha achar Brasília. Então, ela reproduz, ela é a crítica, e ela tem uma coisa, que ela falta uma coisa nela, que o Paulo Freire fala em todos os seus livros, pelo menos naqueles que eu li, ou nos artigos, que é duas coisas. Primeiro, o amor. Educação para o Paulo Freire é amar,
é o amor, no sentido de conhecer o outro. E o amor é o respeito, o amor também que é o segundo ponto, é ter fé. Eu tenho fé nos meus alunos, eu acredito neles. Eu estou lá na Gibzatra, que é uma escola que eu amo de paixão, e meus alunos estão lá, eu tenho fé neles. Falo, alunos, por mais difícil que a gente esteja, por mais ruim que a situação pode aparecer, eu tenho fé que vocês vão conseguir. O que vocês vão conseguir, só vocês vão me dizer, porque eu tenho fé que vocês conseguirão. Quem quiser ficar milionário, pode conseguir. Quem quiser um bom emprego, pode conseguir. Quem quiser ser um bom pai, eu tenho fé que vocês vão conseguir. Então, na educação bancária, essa fé, ela é restrita a um conhecimento prévio daquilo. Então, isso reflete no processo de uma teoria da avaliação, né? De uma avaliação também apenas numérica, né? Por exemplo, na matemática isso é muito claro. Ah, professor, eu reprovei por 0,25. Mas, meu Deus, o que significa isso, né? Então, acertou ou errou. Então, a educação bancária, ela é fria, ela reproduz, ela não está preocupada com o contexto, ela tem um planejamento, muitas vezes, repetitivo. Como eu falei, geralmente está lá. Qual é o tipo de tua didática? Às vezes é só isso mesmo, que é horrível. Aula expositiva, perdão, aula expositiva, ponto, ou vírgula, com slides e material didático. Assim, talvez o professor seja muito mais que isso, fale muito mais, que sabe, tem as dinâmicas, mas isso é um exemplo de reprodução bancária, né? Aquela visão clássica, né, do passarinho que chega, abre a boca do filhotinho, coloca a comida ali e ele vai engordando para ser feliz. Isso, na prática do processo educacional, isso é ruim, porque esse aluno fica, umas palavras de Paulo Freire, né? Ele ficaria alienado, ele ficaria sem saber o sentido. E isso, eu que dou aula para a graduação e a professora também, né? A gente percebe isso muito nas nossas aulas. Tu está explicando uma coisa para o aluno, não faz sentido aqui para o aluno. Tu fala, meu Deus, tu já aprendeu isso no ensino médio. Na verdade, professor, ele não aprendeu. É a mesma coisa matemática. Eu peço para o usuário falar, qual é a fórmula da equação de segundo grau? Ai, professor, eu não sei, nunca fui bom em exatos. Cara, tu aprendeu isso por uns 3 anos na tua vida. Equação do primeiro grau, o pessoal não lembra. Mas ele aprendeu, fez prova disso. Ou seja, toda essa educação desse aluno, a princípio, foi bancária. Naquele momento, ele aprendeu, tirou nota 10, passou para a próxima fase. Mas ele passou com uma tábula rasa, ou seja, sem um conhecimento, sem aferir de fato aquele aprendido. Então, para o aluno aprender, e aí eu vou usar um pouco do Piaget, que ele vai falar o seguinte, olha, para o aluno aprender, ele tem que ter tesão, ele tem que ter amor, ele tem que ter vontade, ele tem que ter força para aquilo. Ele tem que ter. Então, qual é o meu pressuposto? E aí isso vai já juntar com o Paulo Freire. O meu pressuposto, professora, é que todos vocês estão desanimados. Então, eu tenho que vir e fazer o que? Uma animação. Então, por exemplo, agora, todo mundo que está me ouvindo, ó, 1, 2, 3, pega um papel e escreva uma palavra. Opa, já tirei vocês da zona aí do conforto, como diria um coach aí, né? Então, ó, 1, 2, 3. Escreveu a palavra? Escreva a palavra no seu caderno, numa folha, escreva no braço. Então, guarda essa palavra aí, tá? Então, a gente já falou por uns 40 minutos, tem bastante coisa aí, alguma coisa de alguma palavra ficou na sua cabeça. Beleza, guarda isso. Então, o Piaget, ele está falando, e o Paulo Freire, ele não fala nesse sentido, mas assim, ó, trazer algum incentivo. E as dinâmicas que eu faço. Então, por exemplo, maquete, trabalho em grupo, situações, problemas, trabalhos em grupos. Tá até aqui, ó, um balão. Estava até mexendo. Galera, vocês vão, por exemplo, pega todo mundo uma palavra, coloca aqui dentro, assopra e vamos estourar ali fora. Cara, eu tirei eles da sala de aula, todo mundo se conheceu um pouco melhor, todo mundo riu, quebrou gelo. Olha, que professor interessante. Eu vou dar um exemplo. No CEDUP, eu dei aula para uma turma que eu estava no final dessa turma. E eu fiz uma dinâmica com eles que era o seguinte, eles tinham que pegar um bastão, um ficar segurando o bastão aqui, outro ficar o bastão aqui. Eles tinham que soltar e um pegar o outro. Só que eu fiz cruzado, mostrando dinâmica de competição e tal. Aí uma aluna falou, nossa, professor, que legal, você foi o primeiro professor que tirou a gente da sala de aula depois de mais de um ano. Eu falei, meu Deus, isso não existe. Então, eles estavam estimulados. Então, eles viram minha aula. Pô, vai ter uma dinâmica, vai ter algo que vai levantar a gente aqui. Vamos fazer um U, galera, vamos fazer um U. Então, as pessoas começam a perceber que aquela aula tem estímulos.
tá? Claro que não pode ficar só nisso, né? Porque só dinâmica também cansa, né? E não faz, tu não consegue dar conteúdo. Mas a dinâmica, ela serve para o Piaget, é a fase do sentido, né? Então, ou seja, o Piaget, ele fala, olha, aí vem a metodologia ativa, né? A metodologia ativa nada mais é do que um produto, na minha avaliação mercadológico norte-americano, que vai ajustar os pensamentos do Piaget. Eu sempre falo, você lê muita coisa, mas leia os autores essenciais. Ó, eu tô com o livro do Vygotsky. Leia o Vygotsky. Pode ler antes um autor que escreveu sobre Vygotsky, mas leia o Vygotsky. A Piaget, leia o Vygotsky. Paulo Freire, leia o Paulo Freire. Cara, tu não gosta do Paulo Freire? Beleza. Mas tu leu o Paulo Freire? Ah, não, eu ouvi dizer. Não, então leia. Aí tu pode discordar. E isso é parte da ciência. Então, a professora Lidiane passou um texto, leia o texto, mas ela não citou lá um autor principal? Leia esse autor principal, né? Então, essa é a ideia. Então, isso é para formação. Mas então, para Piaget, a aula, então a gente parte do princípio. Eu nunca reclamei nem em casa para minha esposa e nem nos professores. Ah, essa turma é tão desanimada. Não, já parti do pressuposto que eles são desanimados. Então, tenho que criar uma dinâmica, um quebra-gelo. Para Paulo Freire também existe isso. Por que o aluno está desanimado? Porque o aluno não vê sentido no conteúdo. E qual é a metodologia para o Paulo Freire? O criar sentido. É aquilo que a gente já reforçou aqui. É o criar sentido local. Entendeu? O Piaget ele não chega nessa fase, olha, cria um sentido local. O Piaget cria outras ferramentas de dinâmica. O Vygotsky também tá. Mas não é a questão do Vygotsky, mas o Paulo Freire, então ele está pensando assim, como que eu vou atrair o aluno que está aqui para o conhecimento? Falando, trocando, olha, falando às vezes do mercado de trabalho, falando das peculiaridades da vida dele, ou falando da peculiaridade da profissão, e é nisso que traz o aluno. Então, é por isso que o Paulo Freire, ele dá muita atenção no que ele coloca até lá no livro, ó, conteúdo programático. Então, o professor tem que saber selecionar o conteúdo programático dentro do currículo formal, tá? História do Brasil, tem lá, sei lá, biologia. Então, doenças, por exemplo. Não dá de falar sobre doenças, tu não falar de doenças que os alunos têm, né? Às vezes, febre, vermes, desnutrição, né? Então, às vezes o professor de biologia está lá falando de doenças, né, mundialmente conhecidas, mas não fala que isso às vezes acontece ali porque ele não lava a mão. E não ensina os alunos a lavar a mão. Sabia que eu ensinei meus alunos a lavarem a mão? Falei, como que tu lava a mão? A professora fala assim, não, eu falei, tem que fazer assim e tal. Falei, vamos todo mundo lavar a mão, tá? Eu estou falando de ensino médio, tá? Então, como é que lava a mão? Ah, não. Então, por quê? Porque a gente percebe que os alunos ficam com muita gripe, ó, fica passando muito, às vezes a mão no nariz, às vezes a mão no olho, às vezes no ouvido, e às vezes e tem um lanchinho, professor, eu peguei uma balinha, peguei não sei o quê. Eu falei, cara, tem que lavar a mão, tá? Então, o professor, isso é Paulo Freire. Olha, vamos para a prática, vamos ver o que a realidade está dizendo muita coisa para o professor. Trabalha com relação a isso. E eu lembro do Celestin Freinet. Freinet também tinha essa ideia. O Freinet eu adoro muito. É o seguinte, olha, tira o aluno da sala de aula, leva ele lá para a aula de biologia, para o jardim, para a aula de história, tira os alunos da sala de aula e mostra como é que foi construído o prédio da escola. Foi a prefeitura? Foi o Estado? Foram os moradores? Então, por que é o Estado e não os moradores que constroem a sua própria escola? Então, houve um processo histórico de construção desses conceitos. Então, daria de fazer uma relação entre Freinet e Paulo Freire meio forçada às vezes, mas tem uma relação ali. Então, Paulo Freire está nessa briga, nessa luta. Olha, tem que ter um conteúdo programático que dialoga, a palavra dialogar, dialógica, né, é muito forte. E ele usa uma questão que é o seguinte, o Paulo Freire, duas palavras, ação e reflexão. Então, nossa educação para a liberdade é para o aluno agir, não é para ele apenas pensar, tá? Só que não é uma ação voluntária e não é uma ação apenas por agir. Ela é uma ação reflexiva, porque ele tem que pensar, olha, eu estou nessa situação socioeconômica. Como eu faço para melhorar essa situação ou sair dela para algo melhor? Só agindo. Tu vai ter que tomar alguma atitude. Eu invisto numa renda fixa ou invisto comprando uma bicicleta? São ações. Então, eu vou atuar. Então, uma coisa que nós, professores, reclamamos é das nossas condições salariais, nossas condições, seja elas virtuais ou reais.
E várias, em Santa Catarina isso é muito real. Santa Catarina é o terceiro estado que pior paga, professor. A gente só perde para o Acre, se eu não me engano é para o Acre, e está empatado com a Bahia. Então eu vou ficar apenas reclamando para o meu coleguinha ou vou agir? Pô, vai se sindicalizar, vai participar dos fóruns, vai fazer a crítica. Eu até pergunto às vezes para uns alunos que eu dou aula de ciência política, vocês não estão curtindo a política, mas alguém que já mandou um e-mail para um político reclamando, ai, professor, não vai adiantar. Não vai adiantar, já não está adiantando. Então, manda os e-mails, né? Telefona. O teu voto não é só dado ali na urna, tu tem que ir atrás e fazer as reivindicações dentro da ordem, né? Então, nossos alunos também eles têm que aprender, olha, fazer o grêmio estudantil, fazer as ações, né? Saber falar ou não. Então, nossos alunos têm que agir refletindo sobre a ação, que tem as consequências, tem as responsabilidades, tem os investimentos, e isso ele chama de praxis. Então, praxis, a educação para a liberdade é uma liberdade por meio da praxis, por uma ação e reflexão. O aluno que só reflete, ele vai lá tirar 10, passa no vestibular, mas não tem um trabalho comunitário, não tem nada, né? Ele está apenas cognitivamente, né, avançado, mas ele não está fazendo uma ação em si, né? Então, o Paulo Freire está falando, olha, como que a gente une esses dois fatores, né? Então, por meio de uma educação dialogada, feita com amor. Eu vou parar um pouquinho para a professora intervir, porque senão eu fico monopolizando. Professor, eu agradeço, mas o nosso tempo esgotou. Eu penso que os nossos acadêmicos podem deixar as perguntas aí no chat, que daí nós vamos respondendo, né? Agradeço aí imensamente. Eu penso que de toda a sua fala, o grande desafio do professor é conhecer esses teóricos, conhecer o Piaget, conhecer o Vygotsky, conhecer Paulo Freire, Celestine Freinet, Perrenot, enfim. Existe uma imensidão de teóricos que contribuem e muito para a nossa prática, né? E principalmente ter essa expertise, né? Ah, eu estou trabalhando com educação infantil, né? Então eu vou buscar lá Maria Montessori, vou buscar Pestalozzi, vou buscar autores que aprofundem a minha prática, que me fazem refletir, né? Que vai de encontro com a praxis, né? Utilizada por Paulo Freire. Ah, eu estou trabalhando com a educação de jovens e adultos, vou com profundidade para Paulo Freire, e não existe só Paulo Freire, né? Paulo Freire é uma referência no Brasil, mas existem N outros grandes autores também que contribuem muito para a educação. Então, eu penso que o nosso desafio, né, enquanto professores, e eu não estou falando só para pedagogia, né, estou falando para todas as licenciaturas, é realmente esse conhecer, né, buscar conhecer, como você falou muito bem, né, adaptar a nossa prática. Não quer dizer que um professor trabalha lá no Nordeste e dá muito bem, dá muito certo, mas é uma realidade totalmente diferente, nossa, aqui de Santa Catarina. Então, como é que eu faço essa adaptação no meu planejamento? Né? Enfim, é uma pesquisa, e você falou também lá no início, nós somos pesquisadores, nós somos cientistas, né? E estamos aqui para aprender cada vez mais. Prof, então, muito obrigada pela tua participação. Vou deixar o convite, que assim que você puder e quiser contribuir novamente aqui com a Faculdade Sensupec, o convite estará aberto, será muito bem-vindo. E, mais uma vez, muito, muito obrigada mesmo por esse momento aí. Obrigado, eu que agradeço. Ó, 1, 2, 3. Pega outra palavrinha, coloca no seu caderno. Então, rapidamente um exercício, né? Você escrever uma palavrinha ali com uns 40 minutos. Agora a gente está chegando a 58 minutos, não sei quanto tempo vai dar ali, né? Mas é o final. Tem 2 palavras. Essas 2 palavras, a hora que a gente estiver presencialmente, eu mande a professora Lidiane, e eu quero saber quais são as 2 palavras que vocês vão gravar desse processo. E isso é muito importante, tá vendo? Numa conversa dialogada para o conhecimento, tu tem uma ideia de quantas palavras ou quais são as palavras mais importantes que o teu aluno vai ter. E a partir dela, a gente pode dialogar e começar a fazer ou um mapa mental ou um mapa conceitual. É uma outra dinâmica muito importante para os nossos alunos. Então, tá vendo? Eu não estou pedindo para usar nenhum aplicativo, nenhum computador no papel. Não tem papel, faz um guardanapo. Eu até falo, por exemplo, faz no braço, né? Então, essas 2 palavras já enseja novos conhecimentos. Eu agradeço, estou à disposição. Muito obrigado, professora Lidiane, a professora Daila, a todo o pessoal aí, a equipe da Sensupeg. Um forte abraço e até breve. Qualquer dúvida, manda para cá.
Prof, no nosso caso, deixa as palavrinhas no chat. E quem sabe a nossa próxima palestra virá dessas palavras do chat. O chat, né? Deixa no chat isso. Deixa as 2 palavrinhas que vocês acharam importantes, assim, essenciais, que não poderia faltar para essa conversa que eu tive com você, né? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Obrigada, muito obrigada. Então, a todos uma boa noite. Até mais. Até.